Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. A duração média de uma empresa no Brasil, dependendo do setor, tamanho e gestão, é de cerca de 4 a 5 anos, de acordo com o IBGE. Diante desse cenário desafiador, empresas com mais de 20, 30, 40 anos de atividade merecem a nossa atenção e a atenção da economia nacional. Para falar de uma dessas histórias de sucesso genuinamente uberlandense, o Band Entrevista de hoje recebe o engenheiro químico Fábio Perger, fundador da Start Química. Fábio, obrigado pela sua presença, primeira vez aqui no nosso Band Entrevista. Obrigado pelo convite também, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco de luta, né? Que eu falo que empreender no Brasil é um desafio que tem que ser é matar um leão todo dia e preparar para correr muito dos outros que ficou para trás, né? E qual então a fórmula da longevidade da Start Química ao longo desses quase 40 anos aí, já enfrentou vários momentos da política e da economia nacional? Sim, além de forma de qualquer um, essa é a forma da sobrevivência, né? Então nós temos que, na realidade, estar preparado para perseverar muito, nos atualizarmos sempre, inovar diariamente, constantemente, porque o ritmo de inovações, de desenvolvimento hoje está muito rápido. Sim. Então as empresas elas têm que se adequar às novas metodologias de venda, adequar às metodologias de acesso ao cliente, do sistema financeiro também num todo, e principalmente as mudanças dos hábitos de consumo, né? Então, quem se adequa com maior velocidade, aí é a lei de Darwin, né? Quem se adapta melhor é o que vai sobreviver. Então, eu falo que a longevidade das empresas está relacionado diretamente à velocidade, à capacidade de adaptabilidade das empresas à nova maneira de fazer negócio, né? Então, isso aí eu acho que depende muito da cabeça do líder, quem está à frente do negócio, porque o líder dita o ritmo, dita os caminhos. Então, eu acredito que temos várias empresas que às vezes começam a ficar cansadas, porque o líder tem que passar o bastão. Então tem que saber o momento de passar o bastão, fazer sucessão, e isso tudo faz com que ela se torne longeva, né? Além de ser um negócio que seja perene também. Então tem que ser negócios que tem que ficar linkado. Não adianta o fabricante de máquina de datilografar ficar linkado se ele inovar e passar para o teclado e etc, né? E um dos pontos que você falou, desculpa, desses vários desafios, é a mudança de comportamento das pessoas, da população. Por que eu estou ressaltando esse ponto? Porque a Start Química ela já foi pequena, ela já começou lá atrás, como tantos outros empresários hoje que estão nos assistindo aqui, né? Como é que foi o ponto de partida, Fábio? Bom, eu começaria dizendo que nada nasce grande. Um dia nós fomos um espermatozoide, depois um feto e crescemos. Assim como todas as empresas, por isso que é uma pessoa jurídica, né? Sim. Então, nesse desenvolvimento ao longo da história da empresa, teve um momento que foi companhia limitada, então o empreendedor tem que ser o RH, tem que ser o jurídico, tem que ser o cara que contrata, tem que ser logística, tem que ser desenvolvimento, tem que ser comercial e etc. Então, ele tem que ser um cara quase que completo. Polivalente. Polivalente, para sobreviver, principalmente aos primeiros anos, é igual um bebê. Requer mais atenção. Então, se eu pudesse dar um conselho para esses novos empreendedores, é que se adequem e se qualifiquem o máximo possível, porque o ambiente é muito hostil, principalmente no começo. Por isso que a mortalidade de empresas nos primeiros anos é muito grande. Então, essa qualificação hoje tem que ser feita com muito esmero. Estudem onde que você quer entrar, qual mercado que você quer entrar, compreenda seus concorrentes, que nível de inovação que você está trazendo de diferente, em que você vai se diferenciar do mercado, e etc. E diferenciar, criar inovação não é fazer um produto novo. Às vezes é a maneira de apresentar o produto, é a maneira de vender o produto, é a maneira de fazer a logística da entrega. Então tem N motivos e maneiras de fazer inovação, né? Mas faça isso sempre e entenda muito bem, estude antes, calcule qual o capital necessário, não dê o passo maior que a perna, cuidado com os juros. Então, isso tudo aí é uma coisa que, quando eu falo com isso aí, como se estivesse falando para o meu filho, eu peço muita atenção nesses passos. Cuidado com o banco, cuidado com as taxas de juros, que
aparentemente são baixas, mas quando na linha do tempo elas acabam ficando extremamente onerosas para qualquer tipo de negócio. Né? E esses seus conselhos são muito bem-vindos, né? A gente vai querer explorar isso ainda mais. Mas ainda falando dessa história de sucesso, que serve de exemplo, é orgulho para Uberlândia, para Minas Gerais e para o Brasil. A Start ela começou com produtos de limpeza para automóveis. Hoje, qual que é essa gama da Start Química? Qual que é o tamanho da Start Química hoje? Não, na realidade, assim, vamos falar do grupo Lima e Perger, porque a Start é uma das empresas do grupo. Começou com ela. Hoje nós fabricamos ao todo mais de 3.000 itens ligados à agricultura, ligados à cosmética, ligados à parte de higiene oral, com a Bianco, itens ligados à parte de PET, itens ligados a vários segmentos, na área institucional para laticínios, frigoríficos, lavanderias industriais, linha hospitalar. Então, a família de abrangência, nós crescemos muito. Então, é muita gente boa trabalhando junto. O nosso segredo, a nossa receita, na realidade, não é segredo, porque segredo eu falo que não deve haver empresa. Então, a gente compartilha muito com o nosso pessoal, temos gestores por categoria para saber qual que é o que está dando certo, o que não está dando, o que nós temos que fazer ou nos reinventar para nos tornarmos uma empresa melhor, maior visibilidade, com maior competitividade e falando a mesma linguagem do consumidor, né? Ô, Fábio, então, agora... nós somos o maior mix do Brasil hoje, é muito item. Existe um ranking nacional, por exemplo, das 10 mais empresas, das maiores nesse setor de limpeza, principalmente aí. Sim. Então, aonde a Start, onde o grupo está hoje? Hoje, assim, vamos dividir isso em duas categorias. Sim. As multinacionais, onde se enquadra a Lever, Johnson, a Rect Common, que é Veja, a Procter & Gamble. Então, essas multinacionais, elas são empresas mundiais que operam de uma maneira onde aqui nem sempre deve ter lucro, porque eles remetem tudo para fora. É uma maneira diferente de operar do que as nacionais. Sim. Dentre as nacionais, a maior disparada ainda é a Química Amparo, que é a IP. Nós estamos disputando aí o segundo lugar aí com Raimundo da Fonte, que é uma do Nordeste grande. Nós aqui na região Sudeste temos um bom destaque. Então, nós estamos aqui entre as 3, 4 maiores do Brasil nacionais. E essas multinacionais, quando mistura todas aqui, nós estamos entre as 5 nacionais. E eu sempre digo que somos um bebê ainda, né? Com uma sede de crescimento, com uma vontade de inovar, uma vontade de trazer novidade, levar principalmente ganho para o consumidor, porque o consumidor ele ganha quando compra um produto que rende mais, que afeta menos o meio ambiente, que seja mais saudável para quem utiliza ele, menos agressivo. É uma preocupação com a qualidade, acima de tudo. Muita. Desde os produtos que originam o produto final, né? A matéria-prima ao produto final. Sim, hoje nós somos uma das poucas empresas, dentre as nossas características, que o dono é o químico responsável de quase todos esses itens. Eu assino pessoalmente, apesar de ter 30 e poucos químicos no grupo. Certo. Eles falam, por que você assina? Você é louco colocar seu nome? Não, eu faço questão de colocar, porque se eu não coloco o meu nome pessoal no negócio que eu estou fabricando, eu não estou confiando nele. Então, nós temos tanta confiança no que nós fazemos, faço questão de pôr o meu nome. É a sua chancela. A minha chancela é pessoal. Segundo, nós somos uma das poucas empresas no Brasil que fabricamos 100% das nossas embalagens. Hoje, nos frascos todos da Start Química, nós utilizamos em torno de 30% de plástico recuperado. Em Uberlândia, nós tiramos do lixão 200 toneladas por mês de plástico que iria para o lixão e que é sustento de várias famílias que são os separadores de plástico do lixão, as cooperativas de catadores de embalagens plásticas. Então, nós temos esse lado muito forte ambiental. Para você ter uma ideia, na nossa fábrica nova, nossa água para produção vai ser uma água que vai ser tratada a partir da coleta de água de chuva dos telhados. Ela vai para uma ETA, que vai tratar a água de chuva para fazer produto. Então, nós estamos inovando até na maneira de fazer essas coisas acontecerem. Isso é sustentabilidade, é uma preocupação com a sustentabilidade. O pessoal de casa está nos assistindo. Se for lá na cozinha agora, pegar o
o Azulim, vai lá conferir. Vai lá na lavanderia pegar o TUF, vai lá e vai conferir então, o que a gente está falando aqui. Mas a gente estava falando desse ranking, Fábio, das 10 mais, entre as nacionais e as multinacionais. Sim. O caminho contrário ele também é uma realidade. Hoje, a Start, hoje os produtos genuinamente produzidos em Uberlândia já atravessaram as fronteiras. Sim, Vocês estão em outros continentes hoje. Sim. Como é que foi essa abertura para o mercado mundial? Sim, nós sempre fomos muito ousados. Então, quando nós começamos a exportar, inicialmente, para você ter uma ideia, nós começamos a exportar álcool em gel diretamente para os Estados Unidos. Na época, todo mundo falou, poxa, você é louco. O que você vai fazer lá, competindo com o chinês? Nós fomos ousados e entramos no mercado americano. Hoje exportamos para a América Central, América do Sul, mandamos para países da África. Ainda é pequena a nossa exportação. Entretanto, nosso foco ainda é crescer muito no mercado nacional, por vários motivos. Que isso é um país continental e com uma tendência de crescimento muito alta ainda. Então, nós acreditamos demais no nosso Brasil. Fábio, eu vou pedir licença que a gente vai fazer um breve intervalo na nossa conversa e na retomada eu quero falar especificamente do álcool em gel. Hoje o Band Entrevista recebendo o engenheiro químico e fundador da Start Química, o senhor Fábio Perger. É um minutinho só, já estamos de volta. Internet lenta na sua empresa? A Flylink tem a solução. Banda larga de fibra ótica e telefonia IP. Contrate a Flylink e turbine sua conexão. Oi pessoal, a Para Tudo tem uma linha completa de bebidas que combinam com todos os seus momentos. E para saber mais receitas com as bebidas Para Tudo, acompanhe toda semana o Nossa Prosa. Para Tudo, bebidas que combinam com você. Precisando manter a temperatura perfeita em sua casa ou empresa? Conheça a Friolar, instalação e manutenção de ar-condicionado com qualidade e excelência. Há 29 anos no mercado de Uberlândia e região. Friolar, sua escolha inteligente em ar-condicionado. Ei, você aí que ainda não comprou o Triângulo da Sorte, corre que ainda dá tempo. Baixe o aplicativo e compre, que tem 280 mil reais em prêmios. E só no quarto prêmio tem 200 mil reais. Corre que ainda dá tempo, baixe o aplicativo e compre. O lugar de fazer economia é aqui no Supermercado Bom Preço. Confira as ofertas quentinhas para você aproveitar e economizar. Acém R$19,99 o quilo, músculo dianteiro R$19,99 o quilo, suã suína R$7,99 o quilo, paletão R$27,99 o quilo, coxa e sobrecoxa R$7,99 o quilo. Aos domingos, frango e carne assada no bafo. Supermercado Bom Preço, no coração do bairro Morumbi. A longa jornada de trabalho e vida corrida é a história de muitos homens. Evoluímos, acumulamos responsabilidades, mas muitas vezes esquecemos de cuidar do nosso bem mais valioso, nossa saúde. Lembre-se, sua vida é prioridade. Consulte um especialista para conversar sobre a sua saúde. Novembro, o mês da saúde do homem. Nada é mais importante do que se cuidar. Unimed Uberlândia. Cuidar é para a vida toda. Inconil chega a Uberaba com empreendimento que será marco urbano. A apresentação do novo empreendimento em parceria consolidada com o ImobHub contou com a presença do empresário do ramo da construção civil, Pedro Paulo Ferreira. O empreendimento, a ideia dele é trazer ali gentileza urbana, a questão da moradia, lazer, trabalho no mesmo local e facilidades, né, para o morador que vai estar morando ali naquela região. Com experiência de mais de 6 anos no mercado, referência em diversas regiões, a Inconil Construtora se destaca com seus empreendimentos e agora chega a Uberaba. É uma das áreas que tem mais potencial, né? Então a nossa expectativa é extremamente alta. A gente acredita que naquela região, com aquele formato, com um empreendimento daquele tipo, um resort, né? Tem tudo para dar certo, principalmente numa cidade igual a Uberaba e com a população que Uberaba tem. Inconil Construtora. Construções inteligentes, soluções surpreendentes. Band Entrevista de volta, hoje recebendo o engenheiro químico e fundador da Start Química, Fábio Perger. Fábio, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa.
Você citou álcool em gel e esse talvez seja um capítulo à parte, né? Vivemos uma situação incomum mundo afora, falo de pandemia. E o que a gente percebe é o seguinte, o álcool em gel da Start Química, ele estava presente em todo o Brasil, estava presente fora do Brasil. Eu queria saber desse capítulo da indústria quando a gente fala do álcool em gel. Todo mundo tem uma ideia de que o álcool em gel foi um fator de sucesso da Start. Na realidade, nós fomos o primeiro a produzir álcool em gel no Brasil no momento em que poucos sabiam até da existência daquilo. Então, eu fui chamado de louco várias vezes, isso nunca vai vender aqui, etc. Comecei produzindo aqui para levar para fora. Tentei, numa ocasião, oferecer para a Infraero. A Infraero, na realidade, ela tentou... Eu falei, deixa eu pôr de graça nas salas de embarque dos aeroportos a nível Brasil, porque todo mundo pagava coisa em dinheiro, pegava em cartão, em carteira, subia no corrimão do aeroporto e o que acontecia? Ele não lavava as mãos, chegava lá dentro da aeronave e comia com a mão. Eu falei, cara, deixa eu colocar na sala de embarque. Aí a Infraero falou assim, não, você não vai colocar nas salas de embarque de graça porque você quer fazer propaganda, você vai ter que pagar para colocar. Era de graça. Tudo bem, aí depois veio uma gripe suína, aí eles vieram atrás de mim, agora você pode colocar. Eu falei, não, agora vocês vão pagar, né? Agora... No cinema, tentei colocar os sachês de cinema numa grande rede de cinema. Eu nunca vi alguém pegar pipoca, limpar as mãos e depois comer pipoca. Nunca vi ninguém entrar no banheiro com um saquinho de pipoca para depois comer, a gente come com a mão a pipoca. Eu falei assim, e você pegou dinheiro para pagar a pipoca? Então, isso é uma coisa muito... vai contra as leis de higiene aí, né? Então... eu falei, vou colocar um sachê, vou arrebentar de vender no cinema. Deixei lá 1000 sachês numa rede de cinema, voltei depois de um mês, e aí, vamos tirar um pedido, né? A pessoa falou, não, tem 35 saquinhos de pipoca aqui para você pagar. Eu falei, como assim? Esse é o pessoal que abriu o sachê, o sachê de álcool em gel, jogou na pipoca, na hora de comer nós tivemos que repor pipoca. Então, nem isso eu consegui vender na época. Então, as histórias de fracasso minha também são inúmeras, em vários segmentos. Caramba! Então, quando falo história de sucesso, mas eu gosto muito de citar que eu tive centenas de casos de insucesso também. O que tem que acontecer é ter mais sucesso do que insucesso, né, na balança. Mas o fato é que eu só vim depois de ter um outro sprint, depois quando veio o Covid, eu estava... de viagem a passeio na França e estava numa farmácia para comprar alguma coisa. E tinha um chinesinho na minha frente. E vendo a televisão em cima do caixa na França, um chinesinho comprando tudo que tinha de álcool em gel e jogando dentro do saco. Eu olhei aquilo e lá falando do Covid já na China, chegando já na Europa. Eu estava na França, isso em janeiro de 2019. Liguei para o meu comprador aqui e falei, como é que nós estamos de polímero, de válvula, etc. Falei, não, polímero nós temos aqui para 6 meses. Falei, compra para 3 anos, que é o que faz o álcool gelatificar. E a válvula? Não, esquece, temos para mais de 1 ano de estoque. Eu falei, compra para 5 anos de estoque. Você tá louco, não sei o quê. Beleza. Quando explodiu o Covid no Brasil, nos primeiros 2, 3 meses, o único que tinha produto para entregar era nós. Mas foi uma tacada de sorte, o chinesinho, mas não é, porque você estava antenado nas coisas. Então, comprando todo o estoque na farmácia, o noticiário lá na França dando problema na China. E liguei aqui no Brasil, prepara, vai vir uma onda aí esquisita. Então, pode ser sorte, pode ser que o sistema, o mundo te manda sinais a todo momento, a gente tem que captar os sinais e processá-los também, né? Como diz meu velho pai, cabeça não foi feita só para pentear cabelo e usar boné não, né? Tem que botar ela para funcionar também. Então, o bacana disso tudo é que durante o álcool em gel nós fomos os maiores doadores durante a pandemia. Mais de 600 toneladas de produto a nível Brasil nós doamos. Fomos o maior doador de álcool a nível Brasil. Nós fomos a empresa que mais processou ao longo desse período produto. Não aumentamos 1 centavo o produto, não desabastecemos nenhuma rede de hospitais durante a pandemia. Então, nós fizemos, assim, chover no deserto, o nosso custo operacional triplicou, mantivemos tudo, não teve um aumento. Então, todo mundo, ao contrário do que acha que nós ganhamos muito dinheiro, ganhamos, mas não foi nada as coisas que o pessoal
mentaliza. Então, nós vendíamos por R$7, chegamos a ver sendo vendido o mesmo produto nosso a mais de R$100 no mercado. Então, é umas coisas muito loucas que aconteceram que a gente até vê com tristeza, porque a gente sabe do momento que o planeta atravessou e fizemos de tudo que foi possível para minimizar os impactos com isso aí e atravessamos bem esse período. A nossa marca ganhou uma grande visibilidade, hoje é a marca de maior referência a nível Brasil, quando se fala em higiene de mãos, né, que é a Septigel. Então, foi um momento difícil para nós também, porque não tinha produto no mercado, não havia frasco, não havia embalagem. E trabalhamos colocando mais de 600 pessoas diuturnamente. Foi a única vez na nossa vida, em 37 anos, que nós trabalhamos na Sexta-feira da Paixão, porque era uma causa muito nobre. E foi uma coisa, mais uma vez, uma experiência única. Espero que seja único daquela envergadura, porque muita gente sofreu com aquilo. E tivemos perdas inestimáveis aí, né? Impressionante. A visão e como tudo aconteceu. Isso vale um bom livro, hein? Vale. Inclusive, assim, eu tenho um livro já escrito, tive que colocar mais alguns capítulos depois de passar por essa experiência, digamos, única, acredito, entendeu? Então, é uma coisa assim... Depois você vai compartilhar esse livro com a gente. Complexa. Agora, em meio a esse tamanho que é o negócio hoje, né, o seu envolvimento direto, você assina os produtos, você vive 24 horas o negócio. Você ainda tem tempo para outras atividades. Uberlândia tem um Conselho de Desenvolvimento de Uberlândia, né? Sim. Podemos dizer, uma grande associação de segmentos da sociedade visando o futuro de Uberlândia. Você é o presidente do Conselho de Desenvolvimento de Uberlândia. Sim. Qual que é a premissa desse conselho? Como é que você consegue conciliar a sua vida empresarial e essa preocupação com o comum, com a cidade de Uberlândia daqui 100 anos? Um sentimento que eu tenho sempre muito na pele é a gratidão. Eu tenho que devolver para a Uberlândia tudo que ela me proporcionou. Eu recebo muito mais do que eu mereço até. Então, uma maneira é participar, ajudar o jovem, ajudar a gerar emprego, que eu acho que é uma das minhas funções na face da terra. E quando eu presidi a CIUB, conseguimos muita coisa bacana para a Uberlândia. Mas dentro do CODEM, que é o Conselho de Desenvolvimento, nós estamos conseguindo trazer muito desenvolvimento, ouvir outras classes, por exemplo, ouvir a faculdade, ouvir o lado da prefeitura, porque como é que vai ser Uberlândia daqui a 100 anos? Uma associação de bairro. Uma associação de bairro, uma associação de catadores de lixo. Então, isso tudo aí faz parte do CODEM. Nós temos que ouvir para saber, entender para que lado que estamos indo. Como é que vai ser a mobilidade urbana daqui a 100 anos? Como é que vai ser a geração de empregos de Uberlândia? Como é que vai ser o ensino daqui a 100 anos? Então, isso surgiu lá com o Dr. Luiz Alberto Garcia e nós estamos evoluindo cada vez mais. Então, é uma coisa extremamente interessante, porque se nós não pensarmos o futuro, nós vamos fazer um presente muito fraco, porque nós temos que viver pensando como é que vai ser. Se eu fizer uma rua aqui, qual o impacto disso lá na frente? Então, nós temos que pensar com uma cabeça de futuro. Então, eu sou condicionado nesse pensamento pelo meu pai, que foi imigrante desde pequeno, a pensar de 5 a 10 anos na frente. E eu acho que o Uberlândia tem que pensar de 50 a 100, porque nós somos uma cidade extremamente pujante, uma cidade extremamente progressista, uma cidade que tem muito a crescer, plana, com uma temperatura, um clima sensacional quando se analisa o resto do mundo, não vou nem falar Brasil, o resto do mundo, com água em abundância. Então, gente, isso aqui é um oásis no meio do deserto. E nós temos que ser responsáveis para fazer coisas de bem para o futuro. Porque a irresponsabilidade nossa hoje vai ecoar pela eternidade. Então, se nós não pensarmos o presente de Uberlândia e o futuro próximo, nós podemos pagar, nossos filhos, nossos netos, vão pagar um preço muito caro no futuro. Então... Fábio, alguns assuntos pontuais aqui que eu gostaria da sua opinião. A gente está acompanhando em Brasília a reforma tributária. Você, enquanto empresário, esse caminho que está sendo levado, como é que você vê esse cenário para o empresariado brasileiro? Olha, eu, como todo empresário, a gente fica um pouco temeroso
quando se fala em mexer em tributos no Brasil, porque eu nunca vi baixar tributos, eu sempre vi aumentar tributos. Então a gente fica com medo do desconhecido. Mas, ao mesmo tempo, tem 38% da economia brasileira, uma economia informal que não paga imposto. Então, esses 38%, do jeito que está desenhada a reforma, todo mundo vai ter que emitir nota. Não tem como não emitir, porque quem vai ser o cobrador da nota é o consumidor final. Por causa do cashback que o consumidor final vai ter. Então, todo mundo vai querer comprar R$1.000 no supermercado no fim do mês, ele vai ter mais R$100 para comprar. Eu não vejo como vai ter sonegação no futuro, do jeito que está sendo desenhado. E a simplificação dos impostos para o empresariado vai ser fantástico, porque hoje ninguém sabe quanto custa ou quanto paga de imposto em qualquer produto. Então, do jeito que está sendo desenhado, nós estamos fazendo uma coisa que vai ser mais transparente. Mas a máquina pública não está disposta a reduzir a arrecadação. Ao mesmo tempo, tem os dois flancos de ação. Esse é um flanco e o outro é o que já está aprovado. Então, nós temos que preocupar com o que nós podemos mudar. Não quando não dá jeito a gente mudar. Já passou no Congresso, já passou, está passando agora no Senado. O que nós temos que fazer agora é acompanhar, porque vai vir muitas leis que vão reger isso aí. Então, tem alguns benefícios que já estão claros. Exemplo, nós temos 1.380 itens na cesta básica, agora na reforma. Sendo que 380 vão ser itens que vai ter 0 de impostos. Ou seja, arroz, macarrão, óleo, etc., 0 de impostos. Então, vai cair para o pobre. O que vai acontecer? Os outros 1.000 itens que estão na cesta básica, para você ter uma ideia, no Nordeste, chinela havaiana é cesta básica. Então, cada região tem uma peculiaridade com produtos de cesta básica. Esses outros 1.000 itens vai ter seu imposto reduzido a 10%. Então, eu acredito que vai ter uma geração, a economia vai girar mais do jeito que está desenhado. Mas temos que ficar atentos para que a máquina não gaste mais do que arrecada, que é a história do déficit agora, né? Então, nós temos que ter o déficit zero desde já, para que a gente consiga minimizar esse impacto nos impostos. Então, a tributação de grandes fortunas veio também para minimizar isso. Então, a tributação nos fundos, pagar imposto de barco, de avião particular, etc. Isso vai, eu acho que faz parte do sistema mais igualitário. Quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos. O imposto sobre herança, se o cara deixa uma herança pequenininha, ele não paga nada. Se deixa maior, paga 2%, 3%. Se deixa maior, mais até chegar ao limite de 8% no imposto de herança. Então, essas coisas eu acho que fazem sentido. Fábio, a gente está quase caminhando para o final da nossa conversa. Que mensagem que você deixa para o empresário, que conselho você deixa para o empresário para o ano de 2024 que se aproxima? Bom, a primeira mensagem que eu deixo, que eu vejo assim, muito claro, é que eu não conheço ninguém que tenha algum sucesso ou que tenha alguma coisa, ou que seja um cara que tenha uma visibilidade, que não seja otimista. Então, eu sou extremamente otimista com o Brasil. Acho que o Brasil é o país do futuro, apesar de ter uma filha que mora fora do Brasil, mas eu vivo dizendo a ela que o Brasil é o país do futuro, não tem como não ser. Então, a Europa já está saturada, Estados Unidos com 1000 problemas, o Brasil ainda tem muito a crescer. Eu acredito que aqui é a terra de empreender, tem 1000 possibilidades. É difícil? É difícil. Temos dificuldades? Óbvio que temos dificuldades, mas em qual lugar do mundo não existe dificuldade? E lá, às vezes, é muito maior que aqui. Aqui a gente olha a grama do vizinho, parece que é mais verde, né? Mas Brasil é a terra do futuro, sou otimista, Uberlândia, sensacional. Temos que ser zelosos, cuidadosos com a nossa terra, porque é aqui que eu quero viver, aqui serei enterrado, aqui criarei meus netos, se Deus quiser, meus filhos, se Deus quiser, meus netos, né? Então, acredito que nós estamos num caminho aí de muita turbulência, somos um país extremamente novo, jovem, e que é normal essas dores do crescimento. Tá certo. Fábio, eu costumo falar que o nosso assunto está longe de se esgotar, dá para a gente fazer mais uns 3, 4 programas aqui, mas o nosso tempo se esgotou. Em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo, quero agradecer a sua presença aqui no Band Entrevista. Eu é que agradeço a oportunidade de estar compartilhando, porque eu falo muito que esse conhecimento, quando é propagado, ele gera uma energia positiva. E é isso que a gente precisa. Band Entrevista de hoje, então, recebendo o engenheiro químico Fábio Perger, fundador da Start Química. A você de casa, o nosso muito obrigado
e até o próximo Band Entrevista.